Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal que propõe a divulgação da doutrina espírita. E se você está nos assistindo nesse momento, com certeza está procurando aprimorar o entendimento da doutrina espírita, ou também chamado pelo próprio Allan Kardec de Espiritismo. Mas é bom que se diga que a doutrina espírita é, antes de mais nada, a filosofia que adota primordialmente os ensinamentos do Mestre Jesus. E é exatamente por isso que eu decidi fazer uma abordagem das parábolas do Mestre. As parábolas, à primeira vista, são meras historinhas, contudo possuem ensinamentos muito profundos, e é o que vamos estudar juntos. Então, antes de iniciar, desejo que a paz de Deus esteja com você e sua família. A necessidade de estudar. O desejo de estudar Evangelho vem de uma escolha íntima que o ser humano tem de saber mais sobre si mesmo e sobre a vida, mas nem sempre foi assim. A hora de rever os valores da nossa vida. Muitos, e nesse particular eu vou citar o próprio Paulo de Tarso, que de perseguidor dos cristãos teve uma importante reviravolta na sua vida e passou a ser o mais fiel e devotado divulgador do cristianismo. Na história da doutrina espírita, houve muitos como Paulo de Tarso, que compreenderam que as situações e as informações que recebiam da igreja não eram suficientes, e em muitos casos até contraditórias, e por causa disso, necessitaram aprender mais, necessitaram entender o Espírito. O Espírito. Em muitos momentos, e enquanto esteve entre nós, Jesus falava na importância do Espírito, mas naquela época não havia o entendimento ou a base necessária do ser humano para compreendê-lo. E assim Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta passagem está em João, de 14 a 16. Consolador foi a doutrina espírita que nos foi entregue através dos próprios Espíritos enviados por Jesus. Eles trouxeram os esclarecimentos necessários para melhor entendermos os mandamentos de Deus e as lições morais. Jesus dizia aos seus apóstolos: leve o Evangelho a toda parte, mas não aos gentios, porque eles, os apóstolos, eram as pessoas muito simples, não tinham cultura suficiente para falar aos pagãos ou aos descrentes. Foi assim que Paulo de Tarso, um dia, por um fato que aconteceu na sua vida, ele foi uma pessoa que se modificou. Houve necessidade de se converter ao cristianismo, aos ensinamentos de Jesus. E de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser a pessoa mais importante e que levou o cristianismo a todas as partes do mundo então conhecido naquela época. Mas muitas pessoas podem até pensar assim: escuta o Evangelho, seja nas igrejas, seja numa casa espírita, seja onde for, e pergunta assim: mas o que eu tenho a ver com isso? São passagens que aconteceram naquela época, bonitinho, mas e aí? Mas aí é que a gente se engana. O Evangelho tem tudo a ver, sim, principalmente quando estamos passando por dificuldades e abrimos ao acaso o livro do Evangelho e sempre se deparamos com uma mensagem que quer dizer exatamente a resposta para o problema que estamos passando naquele momento. E Jesus nos falava por parábolas, que era uma forma de falar de coisas complicadas de forma simples. Por isso, precisamos ter a boa vontade de querer entender a princípio. Vejam, por exemplo, a parábola que vamos tratar hoje, que eu escolhi, que é uma parábola que é bonitinha, mas não entendemos. Eu, particularmente, nunca entendi, nunca estudei a fundo essa parábola, e foi então que, lendo aqueles
mestres que já estudaram, que tiveram mais tempo de dedicação à doutrina espírita e que receberam outras instruções, a gente pode perceber com clareza o que aconteceu. Qual era a mensagem que Jesus passou para nós naquela época e que perfeitamente vale ainda hoje. Só que para estudar esta parábola, não me sinto em condições de fazer uma explanação tão clara quanto aquelas que foram feitas por Caio Bachuber e também por Emmanuel. E antes de começar ainda, eu vou citar, para não pensar que quem foi Caio Bachuber, muitas pessoas podem não saber quem foi, então eu vou fazer uma breve exposição rapidinha sobre Caio Bachuber e sobre Emmanuel, que se fosse o caso, precisaria levar bem mais tempo para mostrar a vida dessas pessoas. Quem foi, então, Caio Bachuber? Caio Bachuber foi um espírita, trabalhador da doutrina espírita, e ele nasceu em 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro. E morreu a 30 de janeiro de 1938, ou seja, aos 69 anos, mas ele era natural do Rio. Ele foi batizado pela sua própria vontade aos 7 anos de idade na Igreja Católica e foi um farmacêutico, político e filantropo, sendo por 2 vezes eleito da cidade de Matão. Na militância espírita, ele era católico e acabou se transformando em espírita. Porém, conta a história que, insatisfeito com a explicação da morte do pai, ele foi procurar o padre local, porque ele tinha constantes sonhos com os falecidos pais. E em 1904, ele, insatisfeito então com aquilo que ele estava passando e que a igreja não explicava adequadamente, ele passou a frequentar sessões de tipologia, com a trípode, uma pequena mesa de 3 pés. Eram sessões espíritas, né? E nas sessões espíritas concluiu-se que a vida continuava além túmulo, passando a estudar e vindo abraçar a doutrina espírita e dela se tornando um dos seus maiores propagandistas. Caio Bachuber foi conhecido ainda entre os espíritas como bandeirante do espiritismo, devido ao empenho que se dedicou à divulgação do espírito ao longo da sua vida. Teve uma obra literária bastante extensa, a qual eu estou utilizando o livro dele chamado As Parábolas de Jesus, e que a análise será feita através deste livro neste momento, tá certo? E outro personagem que também vai nos ajudar a compreender esta profundidade das parábolas é o próprio Emmanuel, que todos devem saber. Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier na sua encarnação recente. Com este foi autor de mais de 50 livros da doutrina. Nesse particular, estou utilizando a reflexão deste, trazida no livro As Palavras de Emmanuel, e que tem a ver com os descaminhos da Igreja Católica, que, ao meu ver, cabe perfeitamente nas parábolas que estamos estudando. Conta a parábola e Jesus disse aos apóstolos que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa parte do seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva começou a crescer, deu fruto, e então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram ao Senhor: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Sim. Pois de onde veio esse joio? Respondeu-lhes. O homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranques também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai
o primeiro joio e atai-o em feixes, para queimar, mas recolhei o trigo ao meu celeiro. Está em Mateus 13, de 14 até de 24 a 30. Então, esta parábola tem como profundidade a análise de Kael Bachhuber vem da seguinte maneira: o homem tem sido em todos os tempos o inimigo da verdade. A todos os jactas da sua luz opõe uma sombra para escurecê-la ou desnaturá-la. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros interessados em manter a ignorância que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente a sua essência puríssima. São como o joio, que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. A doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. Embora, resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram o princípio da discórdia, degeneraram-na em partidos religiosos que se degladiam numa luta tremenda do desamor, do ódio, do orgulho, do egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos por Jesus. Em vez da religião imaculada pelo Filho de Maria, Jesus, aparecerem as religiões aparatosas de sacerdotes, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. Este joio, já agora de milênios, e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu e abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. E como, depois pela mescla da palavra do Cristo com as exterioridades que a revestiram, se fizessem confusão idêntica do joio e do trigo. Logo após nascerem, o Senhor deliberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos, que deveria apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais com as quais suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro. É o que estamos fazendo, e estes escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar a chama sagrada da verdade, o joio malfazejo, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano o amor a Deus e fazendo prevalecer o espírito da fraternidade, o único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. O Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, também nos diz: Emmanuel faz algumas considerações que nós utilizamos para fazer alguns comentários a mais. No cristianismo e suas origens. Depois da morte de Jesus, os cristãos foram impiedosamente perseguidos, massacrados e, quando encontrados, eram usados como diversão em lutas para serem devorados pelos leões ou entre eles mesmos, para que apenas um sobrevivesse.
Passaram-se 450 anos até que o Estado romano, em decadência e tendo perdido a supremacia militar que possuía, para conseguir o apoio do povo, adotou a religião dos cristãos como a religião oficial do Estado romano. Foi aí que nasceu o catolicismo. Entretanto, para ser conveniente ao Estado romano, os primeiros bispos, como assim chamados na época, modificaram à sua conveniência algumas passagens do Evangelho e para prevalecer o que restou dos deuses pagãos, que era a crença, na época, adotaram o culto aos santos. Muitos santos no início eram personalidades do Estado romano. Inventaram sacramentos, os dogmas que absolutamente nunca foram mencionados por Jesus. A invenção do papado foi uma solução conveniente para fazer política, uma vez que a religião oficial de Roma deveria seguir as orientações do Estado romano. Nesta época, muitos verdadeiros cristãos, não concordando com tais aberrações da doutrina cristã, foram condenados à morte por insubordinação. Foi assim e por causa deste perigo que Jesus nos alertou e alerta sobre a maldade do joio plantado junto com o trigo. A doutrina do Cristo é pura, assim como o cristão, que são o bom trigo. Contudo, a maldade das pretensões de todas as igrejas que usam o nome de Jesus para conseguir seus interesses mesquinhos, sendo a religião católica a maior, o joio que corrompe a plantação. Mas o Senhor Divino poderia pôr fogo ou exterminar toda a plantação, ao que Jesus disse: não, deixai o joio crescer junto com o trigo bom, e no momento da colheita separaremos o trigo, as pessoas boas, e o joio e as religiões usurpadoras e seus seguidores nós as queimaremos. Uma parábola aparentemente inexpressiva e ao mesmo tempo de tanta profundidade e sabedoria. Como o Senhor poderia prever que isto iria acontecer? Pela natureza do ser humano, certamente, mas não há por que se ocupar da erva daninha que estraga a plantação, e sim aproveitar o bom trigo. E que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus e graças a Jesus.